está feliz aqui? Glória a Deus. Tem uma palavra para te abençoar. E eu queria que você tomasse toda a sua atenção. E mesmo assim ainda é pouco. Quero que você fique ligado. Quero que os voluntários se assentem. Obrigado, lindo. Os voluntários se assentem. Eu tenho uma mensagem para ministrar no seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Diga para quem está do seu lado, não me atrapalhe agora. Eu preciso ouvir isso aí. Eu não sei o que é, mas eu preciso ouvir. Aleluia. Coloca o tema aí no telão. Quando aparecer, você pode ler. Não, fala com fé. Fala assim, eu preciso me preparar. E eu tô motivado a isso. A gente às vezes pega alguns pontos do culto, abre o coração, fala. Eu quero que você entenda que eu também tenho dor. Também tenho dor de cabeça. Tempos atrás eu estava conversando com o irmão e ele falou assim, pastorzão, vamos comer um japa, um sushi. Eu falei, vamos, só que não dá agora que eu tô meio apertado. Ele falou, nossa, eu não sabia que o pastor não tinha dinheiro. Eu falei, tá vendo? Você está mal informado. Então eu falo isso porque eu sou ser humano. Deus me deu a graça de estar aqui na frente. Mas eu também tenho dor. Também tenho prova. Também tenho as minhas limitações. Tem aquele mês que eu falo, Senhor, ou eu dizimo ou eu pago a conta de luz. Não é fácil para mim também não. Só que se a gente dividir o fardo, fica mais fácil para todo mundo. Amém? Tá todo mundo me ouvindo? O pessoal do fundo tá me ouvindo aí de cima do mezanino? Então, amém. O pessoal do fundo aqui, tá? Levanta a mão para mim, então vocês estão ouvindo? Amém, tá ótimo. Se não, fica ruim e você acaba não prestando atenção. Bom, o tema nessa noite é eu preciso me preparar. Para começar, eu preciso fazer uma introdução para nós entendermos alguns pontos e criarmos essa mensagem. Ou trazer uma palavra rema daquilo que o Senhor já vem falando no nosso coração. Nós precisamos entender. Nós temos uma cultura de ir na igreja. Nós, brasileiros, paulistanos, nós temos uma cultura de ir na igreja, enquanto deveríamos ter uma cultura de ser a igreja. E talvez seja o primeiro ponto para mudar o teu pensamento em algumas áreas. Você não vem na igreja, você é a igreja aonde você estiver. Você precisa dar um bom exemplo, você precisa ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa. Nós precisamos dar um exemplo da onde vamos, porque nós somos a igreja. As pessoas podem criticar uma placa, mas a verdade é que nós somos a igreja viva. Eu costumo dizer que nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Que tipo de Bíblia você está sendo? Que tipo de exemplo você está sendo? A religião te julga sem conhecer o teu coração. A instituição, talvez até mesmo lideranças, te julgam sem conhecer o teu coração. Quem já passou por algum julgamento na vida aqui? Quem já te julgou de algo e você fala assim, poxa, não é verdade, eu não sou assim. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Ou só o pastor aqui? Alguém falar alguma coisa e fala assim, cara, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Então Deus ministrou algo no meu coração. Faça tudo que você pode, enquanto você pode, enquanto você tem fôlego de vida. Faça tudo que é necessário para adorar a verdadeira face do Senhor. Não deixe que as pessoas te julgam. E independente da sua geografia, nós vamos falar de um homem na Bíblia que, independente da geografia que ele estava vivendo, ainda assim ele entendeu o que Deus falou para ele. Então eu não sei o cenário que você está vivendo, eu não sei em qual geografia que você está. Talvez você não está no trabalho que você queria, talvez você não está fazendo a faculdade que você queria, talvez você não está vivendo algumas realidades que você queria, mas saiba, há um tempo para Deus e vai acontecer no tempo dele. Nós não entendemos porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus.
Então é Deus dizendo para algumas pessoas aqui: descansa. Descansa. O que nós precisamos fazer hoje é nos preparar. Amém? Não tem a ver com local, não tem a ver com a religião, não tem a ver com a época, tem a ver com se preparar. Se prepare, independente do cenário que você esteja vivendo, independente da empresa que você esteja trabalhando, independente do que você esteja vivendo, quando você se prepara, Deus abre portas sobrenaturais em lugares que você não imaginava. Tem alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Talvez você está vivendo realidades que você não queria viver, e você chegou hoje aqui para ouvir uma palavra. Talvez você quer uma direção, e Deus está dizendo: se prepara, se movimente, não fique parado, continue orando, continue clamando, continue jejuando, mas não fique parado. 1 Samuel capítulo 16, abre a tua Bíblia. 1 Samuel, quem trouxe Bíblia diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo 7. 1 Samuel 16, 7, está no telão para quem quiser acompanhar. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a quem? Quem era Samuel? Amém. Olá, hein? Não considere a sua aparência, nem sua altura. Quem está falando com Samuel? Então a preocupação de Deus era que Samuel tivesse uma visão carnal, sim ou não? Porque ele diz, Wagner, olha, não se atente, não considere a sua aparência e nem a sua altura. Porque Deus, ele avisa antes de acontecer alguma coisa. Você não entendeu, não? E diz: pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Só até aí. Olhe para mim. Você vai ver Deus falando com o profeta. O bola da vez, Samuel é o profeta. O profeta, quando se movimentava, a terra parava. Se você for ler, você vai ver que quando Samuel está se movimentando, o povo está preocupado. Diz: ei, a tua vinda para cá é em paz? E ele diz: não, minha vinda para cá é em paz. Então quando o profeta se movimentava, o povo entendia que era o próprio Deus se movimentando. Quem já ouviu isso? Eu já falei sobre isso aqui, não quero pregar sobre isso. Então a referência do povo era o profeta. O profeta falava, o povo: opa, o profeta falou. Mas me arrisco a dizer que o povo tinha mais respeito pelo profeta do que por Deus. Porque a preocupação do povo era o profeta. Eita, o profeta chegou. Se o profeta lançar uma palavra aqui, acaba com tudo. A preocupação do povo era o profeta. Então, você entende o poder que Samuel tinha nessa época. Quando Deus fala com ele, Deus está preparando um novo rei. Porque aquele que a qual estava no trono, Saul, estava desagradando ao Senhor. E por desagradar ao Senhor, a direção de Deus para Samuel é que nós vamos levantar um novo rei. Eu já tenho preparado um rei segundo o meu coração. Porque antes da necessidade, Deus já manda a provisão. Vou falar de novo para você poder dar glória a Deus mais forte. Porque antes de vir a necessidade, Deus já manda a provisão na sua vida. O povo ia necessitar de um rei, mas Deus já estava preparando um rei. Primeiro ponto nessa mensagem: o Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7. Primeiro ponto, Dadá: o Senhor não vê como o homem vê. Diga: graças a Deus, Jesus. Versículo 8, 9 e o 10. A Bíblia vai dizer que há agora um desfile de moda. Quem já viu isso aqui na Bíblia? Nunca viu? Eu te mostro na Bíblia. Abre aí o versículo 8. Põe no telão aqui, mais fácil. Olha o desfile. Então Jessé chamou Abinadab.
e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel. Ou seja, começa um desfile, se apresentando ao profeta. Entra o primeiro, entra o segundo, entra o terceiro. Versículo 10: Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos. Ou seja, 7. Os 7 desfilaram para Samuel, e nenhum desses Deus tinha se agradado. Segundo ponto desta mensagem: Deus já tem uma lista com o seu nome. Eu li o 8, o 9 e o 10. A Bíblia disse que um desfile acontece. Os filhos, os 7, começam a entrar, e Samuel diz: não é. O Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E o segundo ponto para você entender: Deus já tem uma lista com o seu nome. Pode passarem na sua frente, podem passarem na entrevista antes de você, podem uma empresa fazer uma cotação antes de você. Deus já tem o seu nome numa lista preparada. Eu creio nisso. O que eu preciso fazer, meu pastor? Apenas se preparar. Faça com amor, com zelo. Faça para Deus e não para o homem. Você não está aqui pelo pastor, você está aqui por Deus. Você pode ter nos visto na internet, criado uma expectativa, mas você está aqui por Deus. Você não tem que se apoiar em mim. Eu tenho que ser um canal de Deus para a sua vida. Amém por isso? Então, cuide e zele tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você chegou aqui pela primeira vez, se é o seu segundo culto, terceiro culto, primeiro mês, segundo mês, eu não sei. Mas independente da realidade, se você já está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, desde o começo, independente da sua realidade, cuide, zele do que Deus está te dando, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, daquilo que Deus colocou sobre os teus cuidados. Cuide, ame. Amém por isso? O terceiro ponto que Deus ministrou no meu coração: mesmo que a unção venha sobre a sua cabeça, ainda assim continue fazendo com amor. Pastor, eu cheguei, não era ninguém, agora eu virei baterista, agora eu sou músico, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor. O amor e o cuidado ainda tem que ser o mesmo. Não é porque uma unção veio sobre a sua cabeça que agora você vai só mandar. Não, você vai fazer mais do que os outros. Sabia disso? Quando algo vem sobre as suas mãos, não é para você fazer menos, é para você fazer mais. Quando Deus derrama algo na sua vida, na sua casa, não é para você fazer menos, mas é para você fazer mais. Tem alguém me entendendo aqui? Estou construindo a mensagem. Daqui a pouco eu começo a pregar para você, em nome de Jesus. Cuide do que Ele te deu. É o que a gente está fazendo, cuidando daquilo que Deus nos deu. Cuidando. Você, nesse processo todo, eu, nesse processo todo, estamos sendo preparados para algo que o Senhor tem nas nossas vidas. Por isso que estamos vivendo o ano da maturidade, porque nós precisamos de maturidade para assumir cargos importantes na sociedade, na igreja, em casa, no trabalho. E é só a maturidade que vai fazer você alcançar isso. Enquanto menino, você vai comer daquilo que te serve, mas a partir do momento que você tomar uma maturidade, você vai poder servir diferente à mesa. Amém por isso? 1 Samuel capítulo 16, no versículo 11, diz assim, e aqui eu começo a pregação: então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho quem? Mas aonde que ele está? Aonde que ele está? Ele diz: mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele... Aqui eu começo a pregação para você. Escute, aprenda uma coisa na sua vida. Nós precisamos aprender a servir antes de ser vistos. Deus falou isso no meu coração. Eu estou te ensinando a servir antes de ser visto.
até hoje eu me pergunto, por que as minhas agendas cessaram? Eu falei, Deus, por que ninguém me convida mais? Por que as igrejas que tinham ao bairro, à volta, aqui no Hermelino, aqui embaixo, não me chamam mais? E aí Deus falou no meu coração, eu estou te ensinando a servir. Talvez alguém possa ter perguntado, não pastor, é que estão preocupados, se você vai lá para trazer o povo para cá. Deus falou para mim, você precisa aprender a servir antes de ser visto. E é por isso que nós estamos nos preparando. É por isso que você está se preparando. Cada culto que você vem, você senta aí, você está se preparando. Cada momento que você tem a oportunidade de cultuar, de adorar, você está se preparando. Então é o momento de servir. Ele está cuidando das ovelhas, a Bíblia diz. Olha só. Olha que loucura. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega, o profeta então tem a direção de Deus e ele unge Davi, sim ou não? Davi vai para o reinado? Não. Davi volta a fazer o que estava fazendo. A Bíblia diz, mas ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava se preparando, cuidando das ovelhas, cuidando daquilo que Deus colocou nas mãos dele, zelando e se preparando para aquilo que Deus colocou nas mãos dele, mesmo que ainda não estejam vendo ele, ele estava lá, se preparando. Amém por isso? E eu fico pensando, eu falo, uau, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para Deus? Será que eu sou uma pessoa que só sei falar mal das coisas? Eu só vejo o lado negativo. Eu só levanto a minha voz, eu só abro a minha boca para criticar, para murmurar, para reclamar de tudo e de todos. Que tipo de servo que nós estamos sendo? Aquele que só olha os defeitos de todos, aquele que só olha a dificuldade e não faz nada para mudar essa situação. Ou talvez você é aquele que faz o que tem que ser feito por amor, que cuida, que zela, porque entendeu, eu não faço para o pastor, eu não faço para o líder, eu faço para Deus. A dor do meu irmão é a minha dor também. Que tipo de irmão que você é? Aquele que ama o que faz, ou aquele que critica o que todo mundo faz? O versículo 16 diz assim: que o nosso soberano mande em esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. O que está acontecendo aqui? Presta atenção, Erickson. Olha o que está acontecendo aqui. Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul, um espírito maligno tomou posse. Está na Bíblia, não é o pastor que está dizendo. E agora há uma preocupação, porque toda vez que esse espírito maligno vem na vida de Saul, há uma bagunça. E então, há uma direção aqui. Quando o espírito maligno se apodera de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. Olha isso. Estão falando para Saul, para esse espírito sair de você, alguém precisa tocar uma harpa bem. Onde que Davi estava? Davi foi ungido e foi para onde? Pasto. Foi lá cuidar das ovelhas. Aqui é outro cenário agora. A história é a mesma. Mas agora, sabe aquele negócio, quem assiste novela? Não levante a mão, meu irmão. Quem já assistiu novela, você nunca assistiu novela? Eu já assisti novela. Hoje não mais. Sabe quando uma cena muda de uma outra para outra? Deu para entender? É o que está acontecendo aqui agora. É uma outra cena. Saul está atormentado. E aí dá uma direção para ele. Olha o versículo 17. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam aqui. Porque os servos falaram: arrume alguém que toque bem. Então ele fala: arruma então para mim.
E um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Peraí, Danilo, mas aonde Davi estava? E no pasto ele tocava bem? No pasto ele era de boa aparência? No pasto Deus era com ele? Então Deus está dizendo que não importa o lugar que eu esteja, não importa a geografia que eu esteja vivendo, é eu que faço o lugar, é eu que mudo o ambiente, é eu que transformo a empresa que eu trabalho, é eu que transformo a igreja que eu congrego. Não importa o local, quanto tem de recurso, quanto não tem, é eu que mudo o ambiente. Pega isso. Aqui está um cenário, onde o rei sentava, um trono, um palácio, um rei atormentado dentro de um local com recursos, sim ou não? Aonde estava Davi? No pasto, em um local que ninguém queria estar, vivendo uma realidade que muitos não queriam viver, mas estavam lá, aprendendo a adorar a Deus no secreto. Eu vou fazer você pegar no tranco. É Deus dizendo: não importa o local, adore como nunca. As pessoas nos olham pregando hoje com essa intensidade, mas lá no passado, quando não tínhamos nada, nós pregávamos com a mesma intensidade, porque não tem a ver com o que eu tenho, mas tem a ver com o que eu quero ser. Eu vou falar de novo, não tem a ver com o que eu tenho, mas tem a ver com o que eu quero ser. Davi está no pasto, mas Davi sabe tocar bem. Davi está no pasto, mas Davi sabe manusear bem a palavra. Davi está no pasto, mas tem uma boa aparência. A lição para você nessa noite, meu irmão: mesmo que você esteja no pasto, se prepare. Ah não, eu vou falar de novo, igreja, vem comigo. Tem pelo menos 20 pessoas aqui cheias do Espírito Santo de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Não importa o local, não importa a região, adora, serve, glorifica, exalta. Pastor, mas eu estou vivendo na prova, pastor. Tá, o celeiro está vazio, o cenário está vazio, está difícil, pastor, mas eu ainda assim o adoro. Ainda assim eu divido tempo para estudar, para cultuar o Senhor. Ainda assim, não importa o local. É Davi nos ensinando: eu fui ungido a rei, mas eu estou no pasto. Pastor, eu cheguei aqui, recebi uma palavra. Deus falou que eu ia ser líder, que eu ia ser pastor, que eu ia fazer parte do louvor, que eu ia ajudar na intercessão, que eu ia ser da segurança, mas eu estou no pasto. Deus está te preparando no pasto. Deus está te preparando com o armário vazio. Deus está te preparando com a conta negativa. Deus está te preparando, mesmo você que usou a fatura do cartão, o crédito do cartão para pagar o outro cartão. Isso não pode. Abafa. Você está no pasto. Mesmo quando o carro acabou a gasolina, você teve que empurrar, você está no pasto. Ninguém está vendo, mas o seu nome está sendo soprado lá na diretoria. Saul, conheço alguém, é lá do ministério Alwin, a bênção de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Ele anda até com um pastor lá doidão. O cara é de Deus. Chama ele para sentar aqui. Chama ele para vir ungir a minha casa. Chama ele que eu vou levar meu filho para ele abençoar. Ei, meu irmão, você pode não estar vendo, mas estão soprando o teu nome em lugares que o seu currículo nem chegou lá. Ó, escuta. Davi não tinha ido para lá ainda. Davi, depois de ungido, ele não vai para o palácio. Davi, depois de ungido, vai para o pasto. Mas lá no palácio começaram a soprar o nome dele, porque ele entendeu: ainda que Deus me entregou algo, eu vou continuar fazendo aquilo que Ele colocou no meu coração. Ainda que Deus tenha te dado uma direção, continue fazendo o que Deus colocou no seu coração. É Davi. Davi podia ter estufado o peito e dizer assim: eu sou rei agora, fui ungido pelo profeta, o trono é meu. Não. Ele entendeu:
não é tempo, eu preciso amadurecer. Eu preciso criar maturidade. Tem coisas que não chegou na sua vida ainda porque falta maturidade. Se te colocassem agora lá no trono, se te colocassem agora em cargos maiores, você provavelmente não conseguiria administrar bem. Não tem a ver com idade, tem a ver com preparo. Eu vou falar de novo, você não entendeu? Não tem a ver com idade, tem a ver com preparo. Não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com tempo de empresa, tem a ver o tempo que você se prepara, porque mesmo ungido, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia, ele estava se preparando. Amém? Vão mandar procurar alguém que sabe tocar. Aí lembraram de Davi. Estava conversando com o Alceu esses dias, e essa mensagem saiu do que a gente estava conversando. A gente fica, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para tirar música, eu não tenho tempo para não sei o que, para fazer, para mudar, para pintar, para arrumar. Meu irmão, arruma tempo. Você não escolheu ser servo, então seja servo. Porque Davi foi ungido, estava no pasto, mas ainda assim diziam, ele toca bem. E quanto que Davi ensaiava? Não sei. E quanto que Davi se preparava? Não sei. Mas ainda assim tocava bem. Ah, meu, você não está entendendo, não é possível. Olha só, eu estou te dizendo que Davi foi chamado em lugares que ele não tinha nem pisado. Davi foi convidado a pisar em lugares que ele não tinha nem pisado. Ah, Senhor, eu recebo isso. Eu vou pisar em lugares que eu ainda não tive condições de pisar. O Senhor vai me colocar em reuniões que eu não tenho condições de estar, mas a maturidade vai me levar lá, em mesas importantes, com pessoas importantes, para decidir, meu Pai, a Tua palavra naquele lugar. Você precisa crer nisso, meu irmão. Há uma necessidade. A necessidade acontece e a solução está em um homem. Vou falar de novo. Há uma necessidade, a necessidade está em um homem. Cadê o homem e a mulher de Deus aqui? Está em você. Aquilo que você carrega transforma o ambiente. Se estão precisando de cura, você é a cura que estão precisando para aquele lugar. Se estão precisando de uma palavra de Deus, você carrega essa palavra de Deus. Se estão precisando de um encorajamento, você é aquela pessoa que vai encorajar. É você. Diga, sou eu. É você. Quando você estiver na faculdade, quando você estiver no colégio, vão te procurar pedindo oração. E aí? Vai correr para o banheiro? Ou vai orar por quem pediu oração? Porque quando a notícia chega para o pai de Jessé, olha, eu quero teu filho, mande teu filho, deixa ele aqui um tempo comigo. Quando Davi vai a primeira vez e ele toca, a Bíblia diz que o espírito maligno fugia de Saul. Aí Saul se movimenta, ele faz uma carta e diz assim, olha, agora eu quero, Jessé, eu quero o teu filho aqui comigo. Eu quero ele usufruindo do palácio. Eu quero ele aqui, comendo do bom e do melhor junto comigo. Eu quero ele caminhando do meu lado aqui. Eu tenho uma cadeira reservada para ele aqui. Tem alguém recebendo isso? Eu tenho um lugar reservado para ele aqui. Eu vou soprar o nome dele aqui. Saul não sabia que aquilo já era o propósito de Deus, mas ele estava lá, achando que estava sendo usado. Irmão, quando o propósito de Deus é maior, a necessidade surge. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto eu cuido das coisas do reino, Deus faz algo sobrenatural lá fora. Por isso que quando você está aqui, chega na semana, você bate meta sem ter feito muito esforço. Por quê? Porque você estava cuidando das coisas do reino. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Quando você acorda cedo, vem para cá, arruma, organiza. A
participa, limpa, chega cedo, lava a banheira, arruma a cadeira, arruma o som, passa o som e faz não sei o que, e vai para lá e corre para cá, e a live, e o áudio que não está pegando, e a mesa, e não sei o que e tal. Deus está vendo. Deus está olhando. Tudo isso que você está plantando. Mesmo você que correu o dia todo, que leva filho para o colégio, e tem que fazer o almoço, e tem que arrumar a casa, e tem que se preparar para estar aqui, aí vem para cá, não sabe se deixou o feijão no fogo, mas você veio. Eu ouvi algo que mudou minha forma de pensar. A gente fica incomodado com o irmãozinho que está dormindo do lado. Quem já viu um irmão dentro da igreja dormindo? Quem já viu? Diga, aqui não tem. E a nossa preocupação é acordar o irmão, não é? Mas eu aprendi uma coisa. Ainda bem que ele está aqui. Ainda bem que ele está aqui. Porque ele teve um dia cansado, atribulado, de lutas e dificuldades. Estou falando de cansaço físico. Espiritual é outra coisa. Estou falando de cansaço físico. Pegou trânsito. Atravessou São Paulo. Às vezes nem toma um banho. Nem se troca. Vem direto, mas está aqui, está se preparando. Pastor, eu poderia estar viajando agora, mas eu decidi vir para o culto, eu vou viajar só amanhã. Pastor, eu podia cultuar da internet, mas eu quis estar presencial, pastor. Pastor, eu fui viajar, voltei antes do tempo, estou aqui, eu vou viajar amanhã de novo, mas veio. Porque você entendeu que isso é maior daquilo que você tem. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por mais cansado que você esteja, quando você vem para cá, você está se preparando. Você vai viver grandes coisas na sua vida, mas por enquanto você está se preparando. Calma. Cutuca seu marido, seu namorado, seu amigo. Fala calma para ele, fala calma. E aqui eu caminho para o final dizendo, escute. Mal sabem que o seu nome já está sendo projetado na agenda de Deus. As pessoas não entendem, mas mal elas sabem que Deus já tem o seu nome no projeto dele. Mal sabem que Deus já colocou você para assumir determinadas responsabilidades. Meu irmão, sabe por que eu falei o que falei em oferta? Porque Deus falou para mim, descansa e só se prepara porque eu tenho para você. Não vai faltar, só se prepara. Então Deus falou para mim, se prepara, consagra esse povo, faz esse povo buscar, faz esse povo me adorar, só se prepara, prepara o ambiente. O que ligares na terra será ligado no céu, então prepara o ambiente. Prepara o ambiente da adoração, do louvor, do glória. Prepara o ambiente. Meu irmão, eu quero que você saia daqui com essa palavra. Eu preciso me preparar mais. Deus vai me soprar para lugares e quando eu chegar lá, eu vou assumir responsabilidades maiores. Por mais que o meu cenário seja o pasto, já existe um trono no palácio, preparado para mim e para você. Quem crê nisso? Aplauda ao Senhor Jesus. Se coloca de pé. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha, se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação, nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui, se você precisa de oração, nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.